Boa noite, pessoal. 29/5/2020, aulas aí à distância por causa da quarentena do coronavírus, né? Meu nome é Bruno Lopes, professor de Ciências Humanas, e trabalhando aí com a turma de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, a disciplina de Filosofia para essas matérias. O tema de hoje de nossa aula é a revisão que a gente vai fazer aí para que a gente possa fazer a prova aí então na sexta-feira que vem. Bom, a primeira coisa, recordando aí com vocês e aproveitando essa revisão, é que o trabalho, a sua visão filosófica, a filosofia do trabalho, ela nos mostra que com o trabalho o homem mantém a dialética da teoria e da prática. Então, vai ser através dele que os indivíduos aí vão mudar a natureza e vão gerar tudo que seja necessário para poder sobreviver, para poder, então, ter aí os meios necessários de sobrevivência. Mas a visão filosófica, ela também aborda algo até mais profundo, né? Que através do trabalho o homem muda o seu meio, isso é verdade, né? O meio ambiente, que são todos aqueles lugares em que habita o ser humano, em que o ser humano atua, o pessoal, ele vai ser transformado pela força do trabalho. E vai ser saúde. E vai ser através do trabalho também que o homem vai conseguir aí firmar-se numa questão de identidade, né? Então o trabalho ele realiza o homem dentro de uma questão social. Ele faz com que o homem seja encarado também nessa questão social, né? Com que ele tenha uma plena atividade, uma plena relação. Tanto é que no nosso material fala assim, o trabalho estabelece a relação dialética entre a teoria e a prática, pelo qual uma não pode existir sem a outra. Além de transformar a natureza, humanizando-a, além de proceder à comunhão, à união entre os homens, o trabalho transforma o próprio homem. Todo trabalho trabalha para fazer um homem ao mesmo tempo que uma coisa, o homem fazendo um objeto, alguma coisa nesse sentido. Disse o filósofo personalista Monet. Isso significa que pelo trabalho o homem se autoproduz. E essa daí foi uma das perguntas, né, que a gente corrigiu na nossa última aula, no evento aí de correção do exercício que havia sido disponibilizado para vocês. Então, através do trabalho, o homem se autoproduz, porque ele altera tudo, marcando a natureza de acordo com a sua existência. E fazendo, hoje, né, nós fazemos através do trabalho que a nossa existência transforme a natureza. Então, a gente pode dizer que em larga escala nós utilizamos a natureza para a nossa sobrevivência, não a natureza para a sobrevivência dela. Pena que a gente vai ver depois nas matérias de sociologia e outras coisas assim que o homem ele não sabe muito brincar com o meio ambiente, brincar com a natureza, né? Então ele causa complicações aí para ela que às vezes são degradações irrecuperáveis. Agora, já a visão histórica do trabalho, turma, né, que é aquela que nos mostra como que o trabalho é enxergado, como que ele é encarado em meio aí às outras sociedades, a gente vai perceber o seguinte, que o trabalho ele era mal visto, né? Ele era visto como, digamos assim, uma atividade de pessoas pobres, de pessoas que não tinham seus próprios rendimentos. Você vai falar assim, mas hoje em dia todo mundo trabalha, rico e pobre, sim. Mas nas sociedades mais antigas, né, o trabalho era sinônimo de falta de condição aí de se realizar, falta de condição de fazer o que fosse necessário para a sobrevivência. Então, o cara quando, resumindo, o cara quando queria mudar
mostrar status social, quando ele queria mostrar que ele era poderoso, ele tinha que fazer o quê? Ter os empregados que trabalhassem para ele. Se ele necessitasse falar que trabalhava, então ele era mal visto. E isso daí a gente já trabalhou em sala de aula, tem fundamentos até bíblicos, né? Então, lembrando daquela parte lá do Jardim do Éden, quando o homem desobedece a Deus lá no Jardim do Éden, ele é condenado a viver do suor do seu trabalho e a mulher a ter trabalho de parto. Você vai achar que, mas isso é uma grande bobagem. Também acho, né? É uma história. Só que durante a Idade Medieval e boa parte da Idade Moderna, mulheres eram perseguidas e maltratadas por causa dessa passagem textual, e os homens também justificavam várias atitudes por causa dessa passagem textual. Então, a visão filosófica do trabalho ela vai ficar marcada nesse sentido aí, né, como se fosse uma punição. E a partir dessa punição, o que, que vai acontecer, turma? O trabalho ele vai ser aí historicamente um meio de sobrevivência daqueles que têm uma existência inferiorizada, né? Na página 2 aí da apostila está falando assim, ó, também na Roma escravagista o trabalho era desvalorizado. Assim é significativo o fato de que a palavra negotium indica a negação do ócio, ao enfatizar o trabalho como ausência de lazer. Distingue-se o ócio como prerrogativa dos homens livres. O que isso quer dizer? O cara, para ter moral política, né, o cara, para ele ter um destaque, ele não poderia ter a necessidade de trabalhar. Se ele tivesse a necessidade de trabalhar, aí tinha todas aquelas visões negativas aí sobre ele. Na Idade Média, São Tomás de Aquino procura reabilitar o trabalho manual, dizendo que todos os trabalhos se equivalem, mas, na verdade, a própria construção teórica de seu pensamento, calçada na visão grega, tende a valorizar a atividade contemplativa. O que é essa atividade contemplativa, pessoal? Das pessoas poderem ficar o maior tempo sem nada fazer, buscando conhecimentos, buscando atividades políticas, e era isso que se tinha valor antes aí da transformação da mão de obra que foi ocorrida aí com a Revolução Industrial. E outra coisa muito importante também de se pensar nesse momento, né, turma, é que todo o sistema de produção era baseado aí na mão de obra feudal. Então, o indivíduo ele era dono de todas as partes do seu trabalho. O único indivíduo que não era dono de todas as partes do seu trabalho foram naquelas civilizações onde ocorreu aí a escravidão. Né? Então, o escravo ele já não tinha a liberdade para nada, né? Ele já não tinha o opcional de nada dentro dessa escala aí. Aí, continuando, pessoal, ainda na página 2, na Idade Moderna a situação começa a se alterar. O crescente interesse pelas artes mecânicas e pelo trabalho em geral justifica-se pela ascensão dos burgueses, vindos de segmentos dos antigos servos, que compravam sua liberdade e dedicavam-se ao comércio, e que, portanto, tinham outra concepção a respeito do trabalho. A burguesia, turma, vai ser aquele grupo, então, que vai ter, que vai exercer, na verdade, uma mudança na visão do trabalho, né? Antes, aquilo que era visto como algo sacrificante, antes aquilo que era visto como algo ruim, passa a ser visto como? Passa a ser visto como uma forma de acúmulo de riquezas, desculpa. E a burguesia será a grande responsável por todas as transformações aí que vão acontecer, né, nessa transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, depois da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, onde já temos as indústrias, né? A partir aí de meados do século XVIII, quando acontece a Revolução Francesa e começa a se contar o marco histórico aí
da história contemporânea, já estamos aí com a Inglaterra iniciando a sua Revolução Industrial. E vocês vão ver na apostila que a máquina trazia fascínio, né, para os seres humanos. Os seres humanos ficavam fascinados com a produção manufatureira. E olha que as primeiras máquinas eram máquinas chinfrins perto de hoje, né? Imagina ali aquele tiar semi-industrial, onde o camarada utiliza parte de movimentos manuais e parte de movimentos a vapor, e depois sim o tiar a vapor. Imagina você trazer um cara desse para a nossa realidade hoje para ver ser construído uma ferramenta ou objeto numa impressora 3D. Então, quer dizer, sempre houve esse fascínio, né, pelas máquinas, pelas atividades. E é justamente esse fascínio que vai gerar um período da humanidade que mudou toda a nossa realidade, que muda toda a forma de enxergar aí o cenário de humanidade, que vai ser a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial ela atinge todos os campos da vida humana, né? Desde a área filosófica, a área científica e a área também da vivência dos indivíduos. E a gente tem que pensar que naquela época a Revolução Industrial ela era mais rápida do que a compreensão dos indivíduos para entender essas mudanças. E olha que rápido para haver uma mudança considerável naquela época, era de 100 em 100 anos, né, de 50 em 50 anos. Hoje, a nossa geração agora em 2020 usufrui de tecnologias que a geração aí da década passada, de 2001 até 2010, né, de 2000 até 2010, na verdade, eles não tinham. Eu me lembro de entrar na faculdade, na primeira faculdade que eu fiz em 2002, e mal se usava o e-mail. O e-mail era uma coisa, ainda assim, para poucos, né? Eu conseguia acessar na faculdade que tinha um laboratório. Celular era aquele celular Telemig, que a gente brinca que era o tijolão. Hoje em dia você pega um smartphone, se você for separar as funções que um smartphone carrega para você no dia a dia, você enche uma caixa do tamanho da mesa da sua casa de objetos aí então que estão presentes no seu celular. Faz um teste depois, separa calendário, bloco de anotações, calculadora, despertador, e vai colocando numa caixa todos os objetos que uma máquina dessa traz. Então vai ser justamente isso na Revolução Industrial que desperta o fascínio na burguesia. E por que a burguesia ela vai ter destaque entre esses grupos aí, o pessoal? Porque era a burguesia que tinha grana, era a burguesia que tinha dinheiro para poder, então, proporcionar as mudanças necessárias, né? Então, o que acontece? Na mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, que é o das máquinas, né, da Revolução Industrial, vai haver também uma grande mudança comportamental, vai haver também uma grande mudança aí de gêneros, onde as pessoas vão se transformar. Os trabalhadores, isso sim é uma parte muito importante, né, segundo muitos filósofos aí que falam sobre essa parte da mudança, o trabalhador ele deixa de ser o proprietário, né, ele deixa de ser o cara então que utiliza a sua matéria-prima e a sua ferramenta. Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente vender, ele vai simplesmente passar à frente a sua mão de obra, trabalhando, né, em um período de tempo determinado, em troca de um salário. Se a matéria-prima e as ferramentas pertencem a alguém e esse indivíduo apenas vende a sua mão de obra para esse indivíduo, o que vai acontecer, pessoal? A maioria do lucro também, a maioria da produção vai ficar aí nas mãos do indivíduo que é proprietário do meio de produção. Não estamos aqui para pensar se é justo ou injusto, né? Não estamos aqui para entender se é coerente ou incoerente esse pensamento. O que nos resta é pensar o quê? Que foi assim que se desenvolveu essa questão do trabalho. É assim
que o trabalho, então, ele ganha frente e essas explicações. Sobre esse tema, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa que vocês não tenham entendido? Sei lá, estava estudando lá pelo exercício, professor, e teve algumas coisas ali que eu não entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por mim tá tranquilo. Tá de boa, então? Então, vamos caminhando à frente aí, né, o turma. Bom, então a sociedade pós-industrial vai trazer essas transformações, vai trazer essa mudança de enfoque aí, que vai se tornar descentralizada, né? E a atenção ela vai se voltar para quê? Agora a atenção se volta para a produção, se volta para a quantidade que é produzida em um determinado momento. E essa produção, né, a lei da oferta e da procura e da maior produção em menor tempo, é que vai dar aí então para nós o sentido dos nossos estudos, né? O sentido então do que a gente vinha vendo aí até esse momento. Aí tem uma pergunta assim na página 2 da apostila de vocês. O que é a alienação? O Hegel ele faz a seguinte separação. O Hegel faz a seguinte colocação. Vamos nos embasar aí nos filósofos. Olha só para você ver. Hegel, filósofo alemão do século XIX, faz uma leitura otimista da função do trabalho na célebre passagem do senhor e do escravo, descrita na Fenomenologia do Espírito, que é um livro então hegeliano. O filósofo se refere a dois homens que lutam entre si, e um deles sai vencedor, podendo matar o vencido. Este se submete, não ousando sacrificar a própria vida. A fim de ser reconhecido como senhor, o senhor conserva o outro como servo. Depois disso é o servo submetido que tudo faz para o senhor. Mas, com o tempo, o senhor descobre que não sabe fazer mais nada, pois entre ele e o mundo colocou-se o escravo, que domina a natureza. O ser do senhor se descobre como dependente do ser do escravo. E, em compensação, o escravo, aprendendo a vencer a natureza, recupera, de certa forma, a liberdade. O trabalho surge, então, como expressão da liberdade reconquistada. Dentre todos esses pormenores, todos esses piores que a gente vem analisando aí na questão da alienação, que é a separação do homem da matéria-prima e das ferramentas, né, que vão ajudá-lo a produzir, ainda assim você tem que pensar que o dono das fábricas, com o tempo, se tornaram reféns, né, dos trabalhadores, porque quem sabe movimentar a fábrica, quem sabe utilizar a mão de obra e a matéria-prima, eram os trabalhadores. Só que o capitalismo que surge com a Revolução Industrial tem uma coisa que é cruel, né? Ele vai atuar no quê? Na questão da proporção geométrica versus a proporção aritmética. O que isso quer dizer? Tem muito mais pessoas precisando de trabalho do que vaga de trabalho em si. Então, isso não permite que o ser humano, então, se organize de outra maneira. Isso não permite que o ser humano ele consiga, apesar de lutar, apesar de tentar melhorias, né, vamos dizer assim, que o ser humano ele fica meio que engessado, né, ele fica meio que preso nas questões aí ligadas ao trabalho. Então, o Hegel ele tem essa visão mais otimista, né, o turma, sobre a questão do trabalho. Agora vamos ver o Karl Marx, né? Marx retoma a temática hegeliana, mas critica a visão otimista do trabalho ao demonstrar como o objetivo produzido pelo trabalho surge como um ser estranho ao produtor, não mais lhe pertencendo. Trata-se do fenômeno da alienação. O que é esse fenômeno, galera? É aquilo que eu expliquei para vocês, que o trabalhador, nessa transição, ele é separado de todas as partes do trabalho, ele é separado de todos os setores, ficando apenas em um. Isso daí, então, é tirado dele o quê?
é tirado dele a capacidade aí, então, de produzir todas as partes e é tirado dele também o reconhecimento no final da produção. A partir daí, o trabalhador passa a não se reconhecer mais no fim dessa produção. Daí, ó. Em Hegel também surge o conceito de alienação. Em sua perspectiva, ele corresponde aí ao momento em que o espírito sai de si e se manifesta na construção da cultura. Separação. Então, uma das questões que a gente trabalhou no nosso exercício era dos vários conceitos, né, que podem ser estabelecidos sobre alienação. Essa cisão provocada pelo espírito que se exterioriza na cultura por meio do trabalho é superada pelo trabalho da consciência, que neste estágio superior é consciente de si. Com isso, segundo Marx, ao privilegiar a consciência, só mudar a página, pessoal. Segundo, então, ao mudar a página, aí, o homem perde parte desse sentido de produção, parte dessa questão aí que supera, né, a reação, a produção e todos os quesitos humanos dentro da questão aí da necessidade. Então, o homem não passa a produzir mais pela necessidade de se formar e de transformar as coisas. O homem passa a atuar dentro, digamos assim, de critérios onde ele se torna uma peça, onde ele se torna apenas uma parte complementar aí da questão. Aí você poderia me perguntar assim, que é o que muitos administradores, contadores questionam, né? Ô, professor, mas se for pensar assim, teria como hoje, na sociedade moderna, viver sem essa alienação, viver sem essa transição? Não. Claro que a gente foi preparado hoje para montar postos de emprego e viver dessa maneira. Só que a gente pode amenizar essa questão da alienação. A gente pode buscar novamente a humanização do trabalho. E isso daí vai depender de cada empresa, vai depender de cada forma que o indivíduo vai encarar aí a sua produção. Aí vai surgir na apostila de vocês aí, o pessoal, a partir da página 3, comentários muito importantes para vocês na teoria da produção aí e das empresas, né, que vai ser as teorias aí do Taylor, o Taylorismo, né? Tá falando assim, ó, o Taylorismo substitui as formas de coação visíveis de violência direta pessoal de um feitor de escravos. Por exemplo, por mais sutis que torna o operário dócil e submisso. É um sistema que impessoaliza a ordem, que não aparece mais com a face de um chefe que oprime, diluindo-a nas ordens de serviço vindas do setor de planejamento. Então, o que acontece? Vocês já viram, né, através aí das minhas aulas, que o Frederick Taylor ele vai ser um cara muito fodástico aí nessa questão do desenvolvimento do trabalho moderno, porque ele vai ser o cara que depois do Ford desenvolver aquele setor de produção ali por esteiras, né? O Taylor vai ser o cara que vai começar a pensar, o Taylor vai ser o cara que vai começar então a lidar com a situação aí de maior produção em menor tempo. Como os indivíduos devem produzir mais em um tempo menor. Como ele deve fazer para que isso daí possa ser expresso. E das suas teorias é que vai surgir coisas na alienação aí que são interessantes da gente estudar, tipo a burocratização do trabalho, né, onde o ser humano ele não é reconhecido pelas suas necessidades, pelas suas fadigas, por problemas que ele possa ter na execução do trabalho. Eu deixei como dica
para vocês assistirem aí na nossa última aula, o filme Tempos Modernos de Chaplin. Alguém assistiu, turma? Quem tiver assistido aí deve ter percebido que é uma crítica clássica do Charlie Chaplin, que é um dos maiores cineastas aí do mundo, a esse setor de produção, a esse sistema de produção. Vamos falar aí um pouquinho agora sobre a alienação no setor de serviços, né? Tá assim, ó, Marx viveu o período em que a exploração capitalista sobre o proletariado, essa nova classe que surge da transição do trabalho feudal para o trabalho industrial, vai fazer surgir também o proletariado. Quem que é esse cara? É o cara que trabalha nas máquinas, é o cara que trabalha aí nas fábricas. Era muito explícita. E por isso achava que o antagonismo entre as classes chegaria ao ponto crucial em que o crescente empobrecimento do operariado levaria à tomada de consciência da dominação e a consequente superação dela por meio da revolução. O que o Marx pensava nesse momento aí? Que o trabalhador, quando tomasse consciência dessa alienação, ele iria lutar para mudar a sua condição. E não foi isso que aconteceu, né, pessoal? Estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para aprender como utilizar essa alienação, para aprender a linguagem da alienação, para que a gente possa utilizar a mesma a nosso favor, utilizar a mesma aí com as nossas condições aí para nos darmos bem. Mas aí ele está falando o quê? Que o trabalhador deveria lutar por sua mudança, né? O trabalhador deveria lutar pelas transformações aí que fossem necessárias. Turma, o meu tempo aqui no Zoom, vocês sabem que a plataforma cai, né? Tá acabando, então eu vou encerrar essa gravação e vou começar uma nova reunião e gravar de novo. Aí todo mundo volta lá no Zap e volta. Eu quero as 16 pessoas que estão comigo hoje, que no finalzinho vai ter um presente, hein? Valeu?